Entre, sente-se e fique à vontade, esse é o nosso Sala Antagonista. No episódio dessa semana, eu vou falar com o Edson Lopes, que é CEO da Flixbus, que trouxe para o Brasil essa ideia de ônibus interestaduais e intermunicipais por aplicativo e também é DJ nas horas vagas, apesar de todo o trabalho que ele tem aí para tocar esse negócio bilionário, mundial, global. Só no ano passado, mais de 85 milhões de passageiros no mundo todo. A Flix é uma empresa alemã que chegou no Brasil em 2021, começou a operar no Brasil. Bom, é sobre tudo isso e também um pouco sobre o que arte tem a ver com carreira executiva, a arte musical, que a gente vai falar neste episódio do Sala, tá bom? Então, vem comigo que vai ser legal. Então, o crescimento foi enorme. Em termos de receita, ninguém conhecia a gente. Então, a gente precisou fazer passagem de R$1 no começo para ser conhecido. Hoje em dia, a gente já tem uma demanda recorrente muito forte. Crescer uma marca nova no Brasil, muitas vezes, o impeditivo não é a qualidade do seu produto, não é a qualidade do seu serviço. Aí tem uma grande questão que é a barreira regulatória. Hoje, no Brasil, o meu maior desafio para crescer é a barreira regulatória. Se não fosse a dificuldade regulatória, a gente já estaria, em vez de ter crescido 8 vezes, a gente teria crescido, 20. Não tem nada mais difícil para a empresa, Rodrigo, do que não ter uma veia de inovação. Se você não é obrigado a inovar, um dia você vai ser obrigado a inovar. O intuito no Brasil é estar presente em cada estado e no Distrito Federal, estar presente em cada cidade. Já pensou que sonho atingir, não comemorar 100 cidades, que nem eu estou comemorando com você, mas vai comemorar 1000 cidades no Brasil? Seria uma honra aí incrível. Olá, seja bem-vindo ao nosso Sala Antagonista. No episódio de hoje eu vou conversar com o Edson Lopes, que é o CEO da Flixbus, que é um modelo de negócios diferente para transporte rodoviário, interestadual, intermunicipal. Vocês vão entender um pouquinho mais, é uma operação gigantesca, global. Você tem uma ideia, para os últimos números aí, ano passado, mais de 80 milhões de passageiros no mundo inteiro, é claro. E ampliando os negócios aqui no Brasil, lidando com todo esse emaranhado regulatório do Brasil e tudo mais. E óbvio, vamos falar também um pouquinho da vida do Edson Lopes, que além de CEO da Flixbus, também acumula aí uma tarefa inesperada, diria assim, de DJ nas horas vagas, né? Quando tem horas vagas. Mas é isso, ficou curioso? Fica comigo que a gente vai começar agora o nosso Sala Antagonista. Meu querido Edson, antes de mais nada, seja extremamente bem-vindo ao nosso Sala Antagonista. Eu queria começar com você, como eu sempre começo esse programa, que é a sua história. Você é cearense, certo? Formado em engenharia... É isso aí. A engenharia eu fiz na França e a engenharia generalista, mais ou menos como o pessoal da clínica faz na medicina, né? Que no começo é geral. E no Brasil, a engenharia pela Federal do Ceará foi de computação e telecomunicações. Pronto. E aí você, um cara de exatas, correto? Dá para se dizer que sim. Minha história vem muito disso. E aí, os seus primeiros empregos, como é que você começou a sua carreira profissional? Eu vou te contar a minha história. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite, Rodrigo. Obrigado ao Sala Antagonista. Eu agradeço demais pelo espaço. É sempre um prazer estar conversando sobre a minha história e conversando também sobre o que mais a gente tiver para conversar hoje, né? Flixbus, o mercado de ônibus e futuro. É gostoso falar de futuro também. Então, contando um pouco da minha trajetória, eu vou dar um passo antes da questão dos empregos, dos trabalhos. Eu vim lá de trás, eu comecei a fazer um negócio chamado Olimpíada de Matemática, que acho que é um negócio super importante hoje na trajetória de formação de educação. Teve até uma premiação recente aqui em São Paulo para centenas de milhares de estudantes. Eu vim disso. Se não fosse a Olimpíada de Matemática, eu não faria ideia de por onde começar. Eu não saberia que sou bom em exatas, né? Então, eu dou sempre esse passo para trás para contar. E o Ceará é uma força das Olimpíadas de Muito Matemática. Muito forte, compete diretamente com São Paulo. Compete diretamente com São Paulo. E aí, depois disso, Rodrigo, depois de ter viajado o mundo aí fazendo Olimpíada de Matemática, eu resolvi entrar para exatas, fiz engenharia, tive a oportunidade de fazer faculdade fora, na França, e depois desses anos comecei minha carreira no mercado financeiro. Então, trabalhei com um negócio super específico, precificação e risco de derivativo, em uma empresa de software para trading, que atendia o Itaú BBA e alguns outros bancos. Depois fui para o BCG, o Boston Consulting Group, que é uma empresa de consultoria bem renomada, uma das maiores aí dentro de consultoria e estratégia, e aí tive exposição. Trabalhei no projeto que criou o Next, aquele banco do Bradesco, trabalhei com um projeto de linhas aéreas, com várias coisas. Isso aí me deu um norte legal.
legal. E aí depois fui para um dos grandes cases que eu tive a oportunidade de participar, que foi a Uber, né? Que hoje é um monstro aí de faturamento, de tamanho no Brasil, presente aí em todos os estados e centenas de cidades. Depois disso, tive uma passagem rápida por outra empresa do grupo do SoftBank, né? Que é investidor da Uber também, que foi a Oi, uma empresa de hotelaria indiana que tentou uma passagem pelo Brasil e acabou enfrentando algumas barreiras, inclusive a pandemia. E em seguida, vim assumir esse desafio na Flixbus aí em dezembro de 2019, com o intuito de revolucionar o transporte rodoviário. E você, durante, assim, o Uber, ou a Uber, né, foi mais ou menos a sua passagem, foi o que colocou você na mira da Flixbus, é isso? É isso. Eu acho que o modelo da Uber tem similaridades com o da Flixbus. Primeiro, a ambição de crescimento. Segundo, a complexidade regulatória, né, do modelo. Em terceiro, essa mentalidade de startup que a gente precisa quando está lançando um mercado novo, ainda mais um mercado diferente, né? A Uber, quando veio para o Brasil, estava começando a engatinhar na América Latina e fora dos Estados Unidos e de alguns mercados que tentou na Europa. A mesma coisa para a Flix. Então, tinham algumas similaridades que faziam do meu perfil um perfil interessante para eles. Mas você ainda é um cara de exatas, né? Eu falei no comecinho do programa que você é DJ também, que é arte, né? E as pessoas têm essa dificuldade, essa dicotomia de raciocínio, né? Exatas é uma coisa e a arte é humanas, então isso não se conversa muito. Mas você, quando é que você começou a fazer música, vai? Eu aos 13 anos de idade, comecei a tocar guitarra. Então, eu já tocava. E hoje em dia, eu deixei de lado a prática da guitarra, mas ainda toco. Se aparecer um violão, a gente brinca bastante. E alguns anos atrás, no começo da pandemia, eu tive a oportunidade de viver esse sonho, que é, em paralelo à carreira já muito puxada do corporativo, investir tempo na produção de música. E eu gosto muito de música eletrônica, é uma coisa que parece não ter tanto a ver com o negócio, e realmente não tem, mas que me ajudou bastante a ter um hobby. E aí, por motivos durante a pandemia, a gente acabou desacelerando um pouco o passo de lançamento e eu passei bastante tempo estudando isso em paralelo ao trabalho de preparação da Flixbus. Hoje é uma vida que eu levo em paralelo, que consome bem menos tempo do que o ônibus, né? Então, consome aí 20% do tempo, mas é algo que eu levo muito a sério também. Você é meio workaholic, é isso? Eu acho que dá para dizer, num bom sentido, porque quando você ama o que você faz, Rodrigo, você acorda todos os dias feliz de fazer. Então, o workaholic parece um pouco nocivo como palavra. Fica um pouco negativo. Mas eu trabalho bastante. Todos os dias eu acordo 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, vou dormir aí tarde. Quando eu não estou entre uma reunião e outra fazendo alguma coisa da música, eu estou pensando em alguma coisa. A mente realmente a mil. Agora, você falou que participava das Olimpíadas de Matemática, estudou fora, estudou na França, então imagino que você fale francês fluente. Oui, je parle français. Olha aí, que é mais ou menos todo o meu francês foi nessa frase aí. Você é um cara muito estudioso, foi sempre uma pessoa estudiosa ou não? Esse lance da matemática mesmo foi uma coisa que veio com você? Olha, muito legal você perguntar isso, Rodrigo, porque eu me descobri estudioso porque eu aprendi a gostar da matemática. Talvez eu fosse mais um aluno que não ia ter descoberto o talento e não ia ter descoberto o que gostava se não houvesse esse programa incrível que é o programa das Olimpíadas de Matemática, feito através do CNPq, através da Olimpíada Brasileira de Matemática, do INPA, que é um instituto de pesquisa muito renomado que a gente tem no Brasil, que às vezes não recebe o reconhecimento devido. Se não fosse misturar a oportunidade com o fato de eu ter me apaixonado por conta de uma bicicleta que ia ser o prêmio de uma Olimpíada no colégio, isso moldou minha vida. Se eu não tivesse visto o cartaz da Olimpíada e a premiação ali, e aí por isso que eu sou um grande crente aí do modelo de educação. Eu acho que quando um país tem educação, que o Brasil tem muito a galgar ainda para avançar nos rankings aí, no PISA da vida, nos rankings de qualidade aí de educação, eu acho que a gente tem muito caminho pela frente, mas como a minha oportunidade veio disso, eu acredito muito que é um caminho para que as pessoas descubram seus talentos e aí, mesmo não sabendo que são estudiosas, por se apaixonarem por algo, elas se descobrirem estudiosas, que é mais ou menos o meu caso. Como é que é essa história da bicicleta aí? Essa história eu não conheço. Ah, legal. Eu passei uma vez no colégio, um colégio chamava Colégio Antares, em Fortaleza, eu vi uma coisa que ia ter uma premiação da Olimpíada de Matemática. Eu vi aquilo e falei, cara, vou fazer. E acabei entrando. Eu não imaginei que um negócio daquele... Eu tenho vagas lembranças disso, tá? A gente tá falando de coisa de 20 e poucos anos atrás. Eu tenho vagas lembranças disso, mas foi algo que moldou minha vida. Se eu não tivesse, talvez, decidido fazer aquela prova e me sentido desafiado naquilo ali, talvez eu nunca tivesse tido a oportunidade de viver tudo que eu venho vivendo e viver esse estilo de vida workaholic no bom sentido. Não, mas você sabe, porque você falou isso e a minha filha... Eu tenho uma filha de 11 anos... e ela estava com esse negócio de Olimpíada de Matemática outro dia, né? E a minha dúvida é a seguinte, porque você tem um contraturno para estudar para a Olimpíada, não é isso?
Não, tem. Não, assim, eu era aluno da manhã, eu passava a tarde no colégio estudando. Depois, quando começou a evoluir mais, eu mudei de colégio, pro Colégio Farias Brito, em Fortaleza, que é um dos grandes campeões aí de Olimpíada de Matemática, que foi o colégio que eu estudei mais tempo, e lá eu tinha... Inclusive, eu cheguei a despriorizar algumas matérias na época, Rodrigo, que eram menos relevantes para mim, para estudar. Igual o pessoal que está fazendo preparação para o ITA faz, porque não tem prova de história, ou pelo menos não tinha, né? Não tem prova de biologia, eles focam nas áreas de conhecimento que vão ser necessárias, matemática, física, química. Eu passei por um processo muito similar no Farias Brito, que era esse colégio, depois no Arit Sá, que é um outro grande colégio de Fortaleza. E nesse processo, Rodrigo, eu tive a oportunidade de me aprofundar no que eu gostava. É um modelo de ensino bem diferente do que a gente tem aqui no Brasil hoje, mas foi algo que foi fundamental, porque talvez eu não tivesse me apaixonado e me descoberto estudioso se não tivesse passado por esse processo de fazer mais o que eu gostava do que o que eu não gostava. Pronto, aí escolheu engenharia. Escolhi engenharia, passei esses anos na França. Você tem pais na área, não? Seu pai não. Meu pai é advogado, minha mãe é empreendedora. E eles ambos são super inteligentes. Isso, eu sempre admirei muito a inteligência dos dois. Mas algo que moldou mesmo esse meu caminho foi o tal do cartaz da premiação lá da Olimpíada de Matemática. É impressionante como pequenos detalhes ao longo da história. Talvez eu descobrisse essa paixão de outras formas. Depois que eu fui entender, que eu já fazia conta rápida de cabeça, que eu era um cara de exatas, mas eu não ia ter tido essa oportunidade. E aí a engenharia foi onde eu profissionalizei isso, né? Eu transformei todo esse conhecimento, essa vontade de resolver problema em algo prático. Como é que isso ajuda a sociedade? E aí a resolução de problema mesmo, pela matemática, pela engenharia e depois na carreira executiva. A carreira executiva, como é que apareceu para você? É interessante, porque assim, quando eu fui... Meu primeiro emprego, que foi na Murex, né, essa empresa de desenvolvimento de software para trading, eles têm uma plataforma muito robusta, são uma empresa global também, e eu aprendi muito lá, mas era algo muito específico, né? Eram produtos muito específicos no mercado financeiro, com clientes específicos. Quando eu fui para o BCG, que era a consultoria em estratégia, que eu passei por diversos projetos diferentes, fiz propostas de comercial junto com sócios para várias áreas diferentes, então eu tive uma visibilidade muito boa de como que é tomar decisões no negócio. Não que a consultoria tome, mas eu participei de reunião com o pessoal do board do Bradesco, na época do projeto do Next, então, que é esse banco digital deles, digital, né? Então isso na época eu fiquei, caramba, existem problemas fora da matemática que são muito interessantes de resolver. Por exemplo, definir quais são os produtos mais estratégicos para um banco digital, qual que é a mensagem, isso era muito interessante, né? E você passou por diretoria de marketing, etc e tal, que são áreas que às vezes as pessoas não veem muitos números, mas tem muito número também. Eu não cheguei a ser diretor de marketing, mas eu passei por áreas que lideravam marketing também. Hoje, inclusive, eu tenho gente de marketing aqui no Brasil, na Flixbus, então é um exemplo. Eu não passei diretamente pela área de marketing, como eu também nunca passei pelo jurídico, ou nunca passei pelo time de relações governamentais, mas hoje, por estar liderando e por ter visto muitos casos de sucesso, eu destacaria o da Uber, mas também outros aí ao longo da minha carreira, eu acabei tendo exposição e conseguindo ajudar esses líderes aí que trabalham comigo nessas áreas a tomar decisão mesmo não sendo a minha expertise. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que eu sei é que lá para 2019 você foi contratado pela Flixbus. É isso. Para trazer a Flixbus, que é uma empresa alemã, para o Brasil, correto? Correto. 2019, em dezembro, eu fui contratado. A ideia era fazer um lançamento no final de 2020. E aí a pandemia veio logo em seguida, né? Como é que foi esse contato? Eles te procuraram? Você procurou eles? Veio uma mensagem do CEO global da empresa da época, que era o Johan, que hoje é um das pessoas do board, um dos fundadores. O Johan me contatou, na época era a recrutadora, usando o LinkedIn dele, o que chama a atenção de qualquer executivo, quando o fundador e CEO global de empresa bilionária vem te buscar, né? Então começou, foram 4 meses de processo, foram 11 entrevistas, as 4 últimas delas, inclusive, feitas na Alemanha. Foi um processo bem longo e difícil. Em inglês, né? Foi em inglês. Meu Você alemão fala alemão também, não. Como dizem eles mesmos, a vida é muito curta para aprender alemão. Então foi um processo bem denso, assim. Afinal das contas, eu era um pouco novo para a vaga, né, de diretor-geral. Eu tinha 30 anos na época, 29 para 30 anos. Tinha uma bagagem legal, mas eu era um cara um pouco novo. Então eu tive que me provar, acho que além do normal, para conseguir a vaga. Mas eu estava com muita fome de fazer um case. A época da Uber foi muito legal, mas o Gui Teles, que era o diretor-geral, era um cara incrível, inspirador. É um cara que eu tenho contato até hoje. Mas
Mas era um case dele, da diretoria. Eu cresci muito dentro da Uber, mas eu nunca cheguei a ser o head lá, né? Hoje é muito bem liderado pela Silvia, que é a diretora aqui da Uber no Brasil. Mas eu nunca cheguei, na época, a liderar o case. A Flixbus, eu fui no cartório abrir o CNPJ da empresa. Então, eu queria ter um case revolucionário desse para chamar, não de meu, que é nosso, né? Junto com a equipe, mas para chamar de meu no sentido de que eu comecei. Eu fui o primeiro funcionário, fiz o negócio acontecer do zero. E aí, na época, se falava muito em você e na Glória Burlamac, que foi ex-Airbnb, etc e tal. Vocês se conheceram nessa época do... Olha que engraçado. Eu tenho uma política muito grande de não contratar pessoas que eu já conheço. A Glória estava tentando contratar ela 3 empresas. A Glória até hoje é meu braço direito na empresa, diretora de relações... de novos negócios e de operações. A Glória é excepcional, tá? Ela foi morar na Itália agora e eu continuo com ela trabalhando para a equipe do Brasil. A gente está pegando fuso horário, está pegando tudo, porque tem gente que você simplesmente não quer perder. E ela está aí há mais de 4 anos nessa briga comigo. A gente já tentei contratar ela outras vezes antes. A gente se conhece de Fortaleza, então a Flixbus do Brasil é fundada por 2 cearenses, tá? E a gente se conheceu nessa época. Foi muito... há 10, 15 anos atrás. E ela foi fundamental. Sem Glória não teria um negócio aqui da Flixbus no Brasil. Edson, vamos fazer o seguinte, eu quero falar um pouquinho mais sobre o negócio em si da Flixbus. Então vamos partir aqui para essa parte um pouco mais do business mesmo da Flixbus. Eu queria que você primeiro explicasse para quem não conhece a Flixbus o que é a Flixbus, porque a gente tem mania, né, coisa de jornalista, de simplificar a Flixbus como se fosse um Uber do ônibus. E não é exatamente isso, né? Não é exatamente isso. A similaridade com a Uber é realmente de não ter veículos próprios, né? É aquele modelo que a gente chama de asset light. São empresas que têm uma proposta de valor que não envolve ser o dono dos ativos. No caso da Uber é equivalável a não ser o dono do carro, né? A Uber não tem os veículos. O que a Flixbus faz? Nós somos hoje a maior empresa de transporte rodoviário do mundo, fora da China. Estamos presentes em 43 países. São os ônibus verde-limão que você provavelmente já viu na sua cidade, quem está assistindo o Sala Antagonista. Nós não somos donos dos ônibus, mas nós fazemos toda a parte de vendas, marketing, precificação, planejamento de rota, atendimento ao consumidor. Para simplificar, tudo aquilo que não é ter o ônibus, a garagem e o motorista. E com isso a gente consegue crescer em parceria com outras empresas do transporte regular que já têm essa capacidade operacional, mas que buscam aí as ferramentas para chegar no consumidor e para fazer frente aos grandes grupos aí que dominam o mercado. Elas abrem mão da marca delas para poder o ônibus ficar verde? Hoje a gente trabalha com marca de ambas as empresas, porque é um requisito regulatório. No momento que nós formos donos das autorizações aqui no Brasil, e nós estamos pleiteando para ter essas autorizações com a NTT no transporte interestadual, a ideia é que realmente a marca seja 100% Flixbus. Aí a gente vai começar a ver mais ônibus ainda da Flixbus rodando. Eu não vejo a hora desse dia chegar, então estamos aguardando ansiosamente as nossas linhas aí para expandir até pelos estados em que a gente está. Quantas linhas tem a Flixbus hoje no Brasil? É legal da gente... porque linha é um conceito complicado, são muitas seções, né? Eu vou te falar alguns outros dados que são até mais interessantes, Rodrigo. A gente está em mais de 100 cidades, são 14 estados e o Distrito Federal. Isso em 2 anos e meio, tá? A gente faz mais de 700 partidas por semana, então dá mais de 100 partidas por dia, é um número bem expressivo. Destaque aí para a região Nordeste, que a gente lançou agora em setembro do ano passado, e já conecta 7 capitais na região, inclusive conectando também Salvador com São Paulo. Então, quem quiser sair de Fortaleza para São Paulo hoje, compra 3 passagens de Flixbus e consegue se conectar, e depois para Balneário Camboriú, você roda o Brasil de Flixbus pagando barato. Era nesse ponto que eu queria chegar. Bom, mas são quantos ônibus ainda? Eu não posso dizer o número exato de ônibus, mas a gente está na casa de poucas centenas. Funciona via aplicativo? Né? Funciona através do aplicativo e do site. app. E a gente tem canais terceiros de venda também, como nos terminais de ônibus, porque é um requisito regulatório vender passagem offline. Entendi. Então, nos terminais, todos os terminais onde há Flixbus, você consegue comprar sua passagem em um guichê, em alguns guichês específicos. E também vendemos através de canais online de terceiros. Quero Passagem, Buzon e algumas outras plataformas. E a ideia é sempre uma empresa de transporte rodoviário. Não é você pegar, por exemplo, eu tenho um ônibus, como se fosse um Uber. Muito legal se falar. Assim, não é bem essa ideia. Porque assim, o transporte regular de ônibus, primeiro, é um serviço diferente do Uber no sentido de que as pessoas não usam todos os dias, né? Então, a gente tem pontos de partida fixos, que são os terminais de ônibus.
A ideia da gente é criar mais terminais no futuro, mas hoje a gente trabalha com os terminais que já existem na infraestrutura do transporte regular, que são regulamentados, aprovados pelo plano das cidades e por aí vai pelo órgão regulador federal, que é a NTT. E a ideia da gente realmente é construir mais terminais no futuro, mas o horário de partida é predefinido. É diferente do Uber que você pede a qualquer momento no app, né? Essa diferença é fundamental para entender. Se você tem um ônibus... se você não tem uma autorização hoje da NTT para operar, a gente realmente não tem interesse em estar trabalhando porque precisa operar no regular, no nosso modelo, com autorização da agência. Mas quando a gente tiver as nossas autorizações, se você for uma empresa de fretamento, por exemplo, que tem interesse em trabalhar em parceria com a gente, ceder seus ônibus, trabalhar com um modelo aí de ser responsável por parte dos processos, mas sabendo que a Flix vai ser autorizatária e é a responsável pela viagem, tá? Se você tiver uma empresa de fretamento que tem qualidade, tem segurança, obviamente existe uma possibilidade de juntar isso e fazer um trabalho dentro do transporte regular. Deixa eu entender uma coisa. A gente reclama muito de regulação no Brasil, né? Tem muita burocracia, tem muita coisa, muita norma. Então, você nunca sabe muito bem se você está dentro da norma, se você não está, onde você está errando, como que você acerta. E você teve um tempo, em função da pandemia até, para poder sentar um pouquinho e esmiuçar isso, né? As diferenças, eu imagino o seguinte, quando o CEO da Flixbus Global, que é o André Streamline. Eu não vou conseguir esse sobrenome. 5 anos de empresa e eu também não sei, tá? Quando o André você conversa com ele, eu imagino toda semana. Uma frequência. Quando vocês conversam, quais são as principais diferenças da Flixbus na Europa, por exemplo, para o Brasil? Você consegue... É muito legal você falar isso. Eu acho que tem a questão regulatória que você colocou, e aí o papel da pandemia, de eu ter tido esse tempo. Olha, tem que ver o copo meio cheio e meio vazio. A gente teve muito prejuízo por conta da pandemia, todo mundo sofreu muito, foi um momento de muita incerteza, fora quem perdeu pessoas próximas, mas ter tido esse tempo a mais foi uma vantagem muito grande, porque o requisito regulatório no Brasil é complexo. Mas vamos lá, pensando em diferenças do Brasil para a Europa, o primeiro lugar é que é o seguinte, a Europa tem trem. A gente não tem. Como o modal ferroviário é muito importante lá, na Alemanha destacadamente, mas na Europa inteira, a visão deles de transporte é um pouco diferente. Não faz sentido alguém pagar um leito-cama, um ônibus para se locomover. Mesmo que vá do centro da cidade até o centro da outra cidade. Em 12 horas, você pode pegar um trem para fazer o mesmo período, o mesmo trecho em 2 horas, 3. Então, o assento premium do ônibus lá é o trem. A gente tem essa limitação clara de onde a gente pode chegar. Claro que existe espaço para produtos premium em alguns lugares lá. Mas, idealmente, o ônibus é um produto low cost lá. Então, isso já é um modelo, uma diferença muito grande comercial do modelo. O Brasil tem especificidades, métodos de pagamento, parcelamento. A gente acha a coisa mais normal do mundo. Nenhum lugar, assim, acho que talvez algum lugar tenha, mas parcelamento é um negócio muito incomum de cartão de crédito. Então, desenvolver esse tipo de coisa foi fundamental para o Brasil. Solução do Pix, que hoje representa mais da metade das nossas vendas, tá? No geral, produtos de baixo valor, que é o caso de passagem de ônibus, eles, diferente de comprar uma geladeira na Magazine Luiza, muita gente compra no Pix. Então, assim, o Brasil tem especificidades nesse campo também, de métodos de pagamento, preferências do consumidor, mas do ponto de vista regulatório é onde mora a grande diferença. Hoje, para você conseguir uma autorização na Alemanha, tem alguns requisitos. Tem um mínimo, a partir de até um certo quilometragem de distância dos centros é considerado transporte urbano, aí não entra. Acima de uma certa distância, se você mostrar que tem a frota e a documentação, você consegue operar uma linha. Hoje a Flixbus tem uma posição muito forte lá na Europa, porque a gente chegou primeiro e a gente construiu um produto bom e barato, mas a Flix, mas qualquer pessoa que quiser competir com a Flix hoje, que apresente as documentações, consegue pedir uma linha. Hoje aqui, eu estou há 5 anos no Brasil e a gente ainda não conseguiu as nossas linhas da Flix, tá? É uma coisa que, assim, tem um ótimo prognóstico aí com algumas mudanças que estão acontecendo, mas não existe garantia. Então, hoje, uma empresa multibilionária como a nossa, que fatura 2 bilhões de euros a nível global, de acordo com os últimos dados, transporta mais de 80 milhões de passageiros, está em 43 países, quer operar no Brasil com linhas próprias e tem dificuldade por conta do modelo regulatório e da influência política que é exercida sobre ele. Pois então, isso eu imagino que isso é um entrave, volta e meia, até para resultados, para você apresentar resultados para a Flixbus Global, ou estou exagerando aqui? Não, Rodrigo, assim, se eu te falar que a visão da gente, de onde a gente pode chegar, a gente está perto, não está. Dessa perspectiva, eu acabei de andar 2 passos no Brasil. Da perspectiva do que a gente fez, considerando tudo que o setor fez para a gente não estar aqui, minha equipe está fazendo milagre. Então, isso era uma outra coisa que eu tava pensando aqui, que eu tinha visto antes da gente começar essa conversa, que tem uma concorrência muito forte. Assim,
entre os paralelos com a Uber, eu acho que tem essa concorrência com o que já estava estabelecido antes da Flixbus chegar. É isso. Então, que é o táxi para o Uber, né? Então, vocês têm uma forte... não diria que não é uma competição, mas é uma tentativa de barrar um pouquinho o avanço da Flixbus, né? Posso dizer isso, não? Eu acredito que é bem, você acertou em cheio. Eu só seria um pouco até menos gentil nas palavras. Existe um grande movimento para barrar a entrada da gente. Hoje existem empresas que dominam o setor há tempos. Rodrigo, para te dar um dado, 80% das linhas no Brasil são monopolizadas ou oligopolizadas. Ou seja, você tem uma, duas empresas. Essas empresas estão acostumadas a trabalhar com um nível de margem que não é feito para competição. E aí se leva ao quê? Ao envelhecimento das frotas. Acabou de sair o anuário da NTT. As frotas, na média, são mais novas para o transporte regular, no fretamento do que no transporte regular. Mas as empresas de fretamento que querem operar no regular não podem. Enquanto isso, a agência reguladora aprova que em alta estação sejam utilizados ônibus antigos, indo de encontro ao discurso de segurança da própria agência. Então, assim, hoje, e eu nem culpo, os técnicos da NTT são brilhantes, eu não estou nem entrando no mérito da agência reguladora, tá? Estou falando só que a influência do setor, que tem seus méritos, que construiu uma história no Brasil, é tão grande que fica difícil de você inovar nesse setor. Mas a gente está saindo muito bem com todos os desafios aí que tem. Então, recentemente teve uma decisão contra uma concorrente de vocês, que a NTT suspendeu, acho que no Paraná, se não me falha a memória. A Justiça, o STJ. O STJ suspendeu a circulação lá no Paraná. Tem diferença? Quais são as diferenças, né? Por que suspendeu uma e não vocês, por exemplo? Eu acho que é uma pergunta bem interessante, Rodrigo. Assim, hoje, a concorrência que você está se referindo, eu não tenho problema algum de falar que é a Buser, tá? Que é uma empresa séria, que está fazendo um bom trabalho em vários aspectos, só que eles escolheram um caminho diferente. Eles estão usando um modelo que é o fretamento colaborativo, que é um modelo em que eles vão ligar fretadores e assim, é uma visão deles. Eu não estou entrando no mérito se é certo ou errado. Só que é um modelo que confronta muito mais a regulação. No nosso caso, nós operamos, apesar de não estarmos felizes de ter as nossas próprias autorizações, a gente conseguiu um modelo em que a gente opera em parceria com as empresas autorizatárias, ou seja, que tem as linhas da NTT, de forma regular. É um modelo bem diferente do deles, então não dá nem para comparar. Na visão do passageiro, você entra no site e compra passagem. Você começa a ver a diferença, porque a gente opera em terminais onde estão também as outras empresas tradicionais, mas assim, para o passageiro tem um pouco menos de diferença olhando de longe. Quando você vê também como é que funciona a emissão do ticket, a reserva de assento, tudo é um pouco diferente, né? O processo é bem diferente porque a gente tem uma série de regras para seguir no transporte regular. Mas, mais uma vez, não entrando no mérito do fretamento colaborativo está certo ou errado, meu intuito está longe de ser desse. Eu queria entender mais o modelo de negócio mesmo. Então, assim, eu tenho uma empresa pequena, eu imagino, né? De fretamento? Não, a gente trabalha com empresas regulares hoje, né? Então pronto, uma empresa regular de transporte interestadual só, né? Ou intermunicipal também conta? Intermunicipal é tudo licitado. Hoje a gente tem muita dificuldade de entrar nos estados. E aí vocês chegam lá e oferecem o serviço de vocês, que é, olha, eu vou, só para ver se eu entendi, tá? Eu vou operar e você fica por conta é como se fosse o software e o hardware, é isso? Eu acho que a comparação do software e hardware é tão boa que eu vou usar ela um pouco daqui para frente, tá? Mas é isso, os ônibus são do operador, a garagem é do operador, eles têm autorização da NTT, a gente trabalha dando suporte, com uma prestação de serviços mesmo, em precificação, planejamento de rota, marketing. Qual é a vantagem para a empresa? É isso que eu estou tentando. Por que ele aceita trabalhar em parceria com vocês e não ficar com a margem toda para ele? Porque, obviamente, ele está dividindo com você. Hoje, vamos lá, essas empresas, se elas estivessem morrendo de ganhar dinheiro, elas não estariam procurando uma solução como a nossa. Além de tudo, a gente paga um mínimo por quilômetro para os operadores, que dá uma segurança de que se eu vender passagem a R$10 ali, aquisito promocional, e meramente promocional, né? Óbvio que esse preço não é sustentável. São Paulo, Rio de Janeiro, R$10. Mas se eu fizer isso, o investimento é nosso. Isso dá uma segurança de que ele vai conseguir crescer, porque a gente faz um investimento em marketing, a gente tem uma tecnologia de precificação que é impressionante. Então a gente consegue colocar preço levando em consideração os movimentos do mercado e outros fatores, que é muito interessante. A gente planeja rotas de forma inteligente, usando dados. E do ponto de vista de vendas e marketing, a gente tem uma máquina enorme de tecnologia para atingir o cliente online.
Parece bobo isso no Brasil, porque vocês têm vários canais de venda de passagem online, então parece até um pouco commodity em alguns desses canais de venda, as principais plataformas. Mas não é não, tá? A máquina que está por trás, que faz a roda girar, que mexe com a questão de precificação, que é algo que a gente faz e eles não, tem um diferencial enorme. Em termos de canal de venda, nossos canais diretos, ou seja, o site e app da Flixbus, são muito fortes. Aí você diria, mas por que você não faz marketplace? Porque toda essa expertise que a gente traz, eu vou te dar outro exemplo, atendimento ao consumidor. É muito pesado para uma empresa que tem 50 ônibus, 100 ônibus, montar uma estrutura de atendimento, olhar para a tecnologia disso, fazer a automação, ter todos os serviços agregados que são necessários em torno disso, e ainda estar conforme com a regulação. A gente faz isso de forma excelente e a gente tem um centro de atendimento online que atende todo esse pessoal. É um exemplo aí de custo que eles têm da operação, que eles passam completamente para a gente. Óbvio, eles têm que ter o controle de tráfego deles, mas a gente também tem o nosso para auxiliar na operação. Então, assim, tem muitas coisas que a gente faz melhor do que a média e que a gente faz muito bem fora do Brasil. Pensa que alguns desses operadores, eles também estão sofrendo pressão enorme dos grandes grupos aí. Ele conseguiu uma linha para a Operação Paulo Rio de Janeiro. Ele vai lá, ele lança 2 horários, o pessoal coloca 2 horários em cima dele, reduz os preços, matou a margem dele. A gente tem fôlego para aguentar isso até a marca ficar conhecida. Tem um grande diferencial de você ser dono de um pedaço pequeno de um bolo grande, ou você ser dono de um bolo grande, ou de um pedaço grande de um bolo pequeno. Perfeito, perfeito. Eu estou tentando achar um paralelo aqui, mas porque eu estou pensando assim, é como se vocês ficassem com o custo administrativo e aí vocês têm muita escala, então vocês conseguem ter uma margem maior que dá para dividir com o dono do ônibus e da garagem. É isso. E ele é responsável pelo motorista também, é isso? Ele é responsável pelo motorista. Eu acho que você tocou num ponto interessante. Do ponto de vista de custo, a gente faz isso para mais gente, faz isso de forma mais tecnológica. Então, baixa o que seria o custo por quilômetro que a gente tem em relação ao que um operador teria. E além disso, na ponta da receita, a gente faz todas as coisas de geração de receita, desde atingir o cliente online, até fazer com que esse cliente pague o preço correto e ter um preço competitivo, mas ao mesmo tempo um preço que dê uma margem para a gente faz isso de forma muito bem feita. Então, com isso, a gente consegue entregar tanto mais receita do que ele faria, quanto menos custo. E aí, quando você faz a divisão, que é normalmente 70% para o operador e 30% para a Flix, a conta fecha, e fecha bem. Que é o take rate de vocês, esse 30%. Exatamente. Deixa eu tentar entender um outro ponto aqui. Por que é que a Flixbus consegue cobrar mais barato? Se consegue cobrar mais barato, já que vocês... É como se eu contratasse um intermediário, né? Então, estou colocando mais alguém no meu caminho, o que em tese faria com que a tarifa ficasse, inclusive, mais cara. E não fica. Não é isso, não é essa experiência que vocês tiveram na Europa, não parece que é a experiência que vocês estão tendo no Brasil também, apesar dos pesares. E como é que isso funciona? Por que isso acontece? Eu vou explicar por que acontece, e aí eu vou fazer um paralelo também, como você gosta de fazer. Qual que é a diferença da gente para o que algumas outras empresas fizeram no passado? A gente já é lucrativo a nível global, então o modelo funciona, né? Agora, qual que é a mágica? Outras empresas gastaram muito dinheiro de fundo, etc., e não é o nosso caso. A gente já é lucrativo, a gente nem precisa mais estar fazendo grandes movimentos de investimento. Agora, o que eu posso dizer, Rodrigo, é que como é que funciona a mágica dos preços? Em primeiro lugar, no Brasil tem uma coisa muito específica. Só o fato de você não ter uma grande gama de competidores em cada linha já faz com que os preços sejam, principalmente para as linhas que são monopólios, mais altos do que deveriam. Tem linha que estão operando com ônibus antigo, com poucos horários, e estão fazendo uma margem gigantesca porque o preço é caro. Só de entrar uma competição aí, você já tem espaço para baixar um pouco. No caso de um operador pequeno, talvez ele fosse sufocado rápido. Não é o caso da gente, que a gente tem um poderio financeiro também tão relevante quanto desses grandes grupos aqui do Brasil. Segundo lugar, não dá para confundir o que é preço promocional com o que é preço, de verdade final. Então, no momento que a gente entrou no Brasil e a gente fez passagem de R$1 São Paulo, Rio de Janeiro, eu não estou dizendo que eu vou vender passagem de R$1 para sempre, não faz o menor sentido. O que eu estou dizendo é que eu quero mostrar que eu cheguei. Então, do mesmo jeito que você pode fazer uma ação promocional vendendo shampoo, e você pode dar shampoo de graça dentro do Pão de Açúcar, porque você vai querer fazer uma ação promocional, a gente chegou fazendo barulho, mas ninguém nunca falou que R$1 vai ser o preço para sempre. Por outro lado, o preço ad eterno aí do negócio vai ser barato, Rodrigo, porque é a questão da competição que eu te falei. E outra coisa, uma coisa que o mercado não acordou ainda, eu falo isso abertamente em todas as entrevistas, o pessoal do mercado, acho que eles, por algum motivo, não seguem a ideia. O que acontece? Passagem de ônibus não é que nem passagem de avião que você compra 3 meses antes. Você compra 15 dias antes, Rodrigo.
Então, o que acontece? Se você começa a vender passagem 6 meses antes e uma passagem por ônibus custa R$19, mas depois começa a ficar R$69, você vai ficar 5 meses e meio vendendo passagem a R$19 e 2 semanas vendendo passagem num preço maior. Só que o que fica na cabeça do consumidor é o preço mais barato. Então, assim, é estratégia de marketing, de precificação pura. A gente não faz dumping de preço. Se fizesse, não pararia de pé o negócio a nível global, né? Exato. Deixa eu só para a gente continuar, né, nessa parte do negócio mesmo, porque é interessante você pensar, por exemplo, a Uber teve problemas no começo, a Uber e outras, né, de aplicativos, algumas inclusive nem conseguiram sobreviver no Brasil, por exemplo, com os motoristas, né? Você disse que os motoristas ficam com a empresa. Com a empresa. Isso. Com a empresa. Como é que vocês trabalham isso para ter certeza que o motorista está descansado? Ou isso fica a cargo da ANTT ou do DR, não sei quem faz essa fiscalização. Vamos lá, a questão dos motoristas é muito interessante. E dos carros também. A gente pensa na gente como, não é um modelo de franquia, mas pensa como se fosse um modelo de franquia. Eu como franqueador, vamos colocar, não vou ser responsável pelo funcionário da franquia, tá? Mais ou menos. Então, assim, eu não tenho responsabilidade legal, mas os motoristas, primeiro, tem um pouco menos de conflito com eles porque eles são CLT, né? Eles são CLT dessas empresas, é um requisito regulatório, eles são funcionários das empresas, não tem freelancer, não tem nada do tipo. Então, essa é uma grande diferença. Os motoristas estão tão satisfeitos quanto ficaria um funcionário de uma empresa, de um desses operadores. E hoje a gente toma muito cuidado nos requisitos do contrato, do mesmo jeito que se você for o Bob's, alguém vai abrir uma franquia do Bob's, você vai tomar cuidado do local, você não vai querer que abra em qualquer lugar, que opere de qualquer jeito. A gente toma muito cuidado com os requisitos de segurança e com alguns outros fatores. Isso inclui, obviamente, dar substância, dar conteúdo para que as empresas façam um treinamento dos motoristas. A gente traz uma expertise operacional de vários países e aqui já um pouco do Brasil também, para trazer melhores práticas e, eventualmente, a gente até investe em consultorias, etc., para ajudar essas empresas na preparação da operação, o que inclui, obviamente, os motoristas. Deixa eu te perguntar, qual era o plano, né? A ideia era abrir em 2020, não conseguiu, obviamente, por causa da pandemia. Vocês começaram a circular, ou começaram a operar em 1º de dezembro de 2021. Exato. E tem 3 anos aí, basicamente, que vocês estão operando no Brasil. O que foi o crescimento de vocês até agora e qual se está dentro daquelas metas que você tinha previsto para o negócio até agora? Eu vou te contar do crescimento. Então, a gente lançou em 3 estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com Campinas, Rio, São Paulo, Rio e São Paulo, Belo Horizonte. Beleza que são algumas das maiores linhas do país, mas a gente começou com isso. Hoje a gente está em 14 estados e o Distrito Federal. Começamos aí fazendo 9 cidades no começo, estamos em mais de 100 hoje. A nossa malha, em termos de quilômetros, ela aumentou em mais de 8 vezes do mês de dezembro daquele ano para o mês agora de julho desse ano. Então, você pegar a malha inicial que a gente tinha, a gente mede muito em quilômetros, né? Uhum. Eu brinco internamente na equipe que é voltas na Terra. Então, a gente aumentou em mais de 8 vezes o número de voltas na Terra que os ônibus em parceria com a Flixbus dão. Então, o crescimento foi enorme. Em termos de receita, ninguém conhecia a gente. Então, a gente precisou fazer passagem de R$1 no começo para ser conhecido. Hoje em dia, a gente já tem uma demanda recorrente muito forte. Então, hoje, aproximadamente 30% dos clientes todos os meses entre 20% e 30%, dependendo do mês, são novos clientes. Mas, muitas vezes... mas 70% são clientes recorrentes, ou seja, muita gente está voltando. O cliente de ônibus, principalmente no intermunicipal, mas também no interestadual, muitas vezes é um cliente recorrente. A pessoa que às vezes que trabalha em Curitiba, mas mora em Florianópolis, por exemplo, que isso aí é o sonho, né? Muita gente vai na segunda-feira, é uma viagem de 4 horas, é uma viagem curta, né? Então muita gente vai na segunda-feira e volta na sexta. Tem muito cliente recorrente. Se esse cliente recorrente não está feliz, mas ele não tem outra opção de transporte, ele vai ter que continuar usando e reclamando. Onde a gente entra, nós nunca somos o primeiro operador, tá? A gente sempre é uma... E se as pessoas estão voltando, mesmo tendo outras opções, é porque o negócio está ficando bem feito. Perfeito. Qual a dificuldade? Porque como é um nome novo, né, e o brasileiro é meio desconfiado dessas coisas no começo. Então, vou comprar uma passagem, aí esse ônibus não vai estar lá, como é que funciona? Qual foi a dificuldade que vocês tiveram de convencer
Ou foi preço? O preço já convenceu? Não, Convenceu o cliente? eu acho que a expertise global da gente foi muito bem comunicada a nível local. A primeira dificuldade, fazendo uma piada rápida aqui, é falar o nome Flixbus no Brasil. Né? então, esse é um primeiro ponto. Vai fazer uma campanha tipo do McDonald's, né? Para facilitar, fala Flix. Flix tá ótimo. Pronto. Porque o pessoal já está acostumado a falar Netflix, né? Então, assim, tirando a dificuldade do nome, o brasileiro é muito desconfiado, de fato. Mas essa é uma coisa que vem naturalmente. Por mais que, vamos dizer, 80% das pessoas desconfiam no começo de qualquer coisa nova, os 20% que testarem vão contar para mais 20% que o negócio funcionou. E assim vai. Crescer uma marca nova no Brasil, muitas vezes o impeditivo não é a qualidade do seu produto, não é a qualidade do seu serviço. Não é o seu preço, que no caso da gente, a gente tem essa vantagem natural só de não estar tentando manter os preços originais da indústria. O que acontece? Só de você ter alguma coisa melhor, você já deveria crescer naturalmente no Brasil. Você tem investimento, você tem fôlego, você tem história em outros lugares, mas aí tem uma grande questão que é a barreira regulatória. Hoje, no Brasil, o meu maior desafio para crescer é a barreira regulatória. Se não fosse a dificuldade regulatória, a gente já estaria, em vez de ter crescido 8 vezes, a gente teria crescido, 20. Então, isso é uma coisa que eu queria entender também, porque no fim das contas você tem a barreira regulatória, ela é uma desvantagem para você que está entrando, mas depois de um tempo ela passa a ser uma vantagem porque ela dificulta a entrada de novos players, né? Não que eu acho que você vai sair defendendo a regulação depois que você tiver com tudo acertado. Mas o que eu quero dizer isso também dá uma tranquilidade de que a concorrência também vai ter que enfrentar tudo isso que vocês estão enfrentando, ou não? É complicado, porque assim, a nossa visão como empresa, como a gente veio de criar um modelo novo, enfrentou concorrência com o transporte ferroviário na Europa, que é subsidiado e tem uma forte presença de empresas estatais que têm muita influência no governo. A gente veio de competição com isso, a gente veio de competição com outras empresas de ônibus. A gente fez mais de 20 compras, a gente comprou a Greyhound nos Estados Unidos, a Camilcort na Turquia, que era a maior de lá, agora é Camilcort Flix, né? Então, agora somos os maiores de lá. Então, a gente fez muita aquisição em mercados onde era difícil de avançar se não fosse por isso. A Turquia é um exemplo muito clássico disso. Aqui no Brasil nós não fizemos nenhuma aquisição, não tem nada nos planos hoje, mas quem sabe no futuro também é uma possibilidade. O que eu quero te dizer com isso? A gente está acostumado a enfrentar as barreiras regulatórias de competição em todos os cenários possíveis, inorgânico, orgânico, regulatório, não regulatório. Então, para a gente é melhor competir no mercado desse, porque se a gente discute fechar mercado, mesmo que se beneficie, no longo prazo nós vamos ser vítimas do mesmo processo que essas empresas que eu tanto reclamo passaram, que é cair a qualidade porque você não tem concorrência. E aí a barreira regulatória quebra lá na frente, alguém vai ver a oportunidade e vai trazer uma tecnologia. Não tem nada mais difícil para a empresa, Rodrigo, do que não ter uma veia de inovação. Se você não é obrigado a inovar, um dia você vai ser obrigado a inovar, tá? Então, assim, se você não cria uma metodologia de estar pensando, você não tem competição, se o cliente é obrigado a usar você e ele não quer usar o seu serviço, porque tem outras opções, significa, assim, que um dia isso vai acontecer e você vai ter problemas. É diferente do saneamento básico. Assim, se você for olhar Sabesp não tem que ter concorrência, porque é difícil você falar num modelo de um monopólio natural, como a gente chama. Encanamento é só um ali, entendeu? É difícil você concorrer. No caso do transporte rodoviário, as estradas estão lá. Ônibus é um bem líquido, você consegue comprar e vender ele. Por que uma empresa que tem um intuito genuíno de operar não pode? Então, hoje a gente não acredita num modelo em que não há competição no transporte rodoviário. Quanto você gasta hoje para ter interlocução com o Congresso? Existe essa conta? A gente não gasta nada. Eu pago o salário da minha diretora de Relações Governamentais e de uma ou outra consultoria. Então, assim, a gente não paga absolutamente nada nesse sentido, tá, Rodrigo? Mas, não, mas eu não quis dizer isso. Só para deixar claro. Mas o que eu digo é assim, porque tem um custo nisso, né? A gente estava fazendo uma matéria outro dia sobre energia elétrica e você vê que tem muita... Uma das pessoas com quem eu conversava falava assim, olha, hoje no Brasil talvez seja mais vantajoso você investir na diretoria de relações governamentais do que no engenheiro que vai inovar o meu negócio. Você sente essa pressão? Mas muito, Rodrigo. Hoje em dia, eu vou te falar, eu como diretor-geral da empresa, sou um cara que vim de negócio, sou um cara de exatas, como a gente falou,
Eu não sou um cara Cafezinho e jantar. Do cafezinho e jantar, aprendi a ser, peguei gosto pela coisa, agora tô no conselhão do Lula, tô lá brigando aí pelo transporte para representar a sociedade civil no conselho do presidente. Então peguei gosto pela coisa agora, mas é anti-intuitivo. Porque, assim, não faz sentido quem tem centenas de milhões para investir no Brasil, quem está buscando, que traz uma expertise de fora, que é o nosso caso, não ter acesso às próprias linhas. É uma maluquice, assim. Então, hoje eu passo 50% do meu tempo com as equipes do jurídico, porque é uma chuva de processos dos concorrentes. Então, é muita coisa acontecendo nesse sentido. Eu aprendi muito sobre direito nos últimos tempos, aí, obviamente, estou longe de ser advogado, por conta disso. Então, tem um copo meio cheio, meio vazio. Não deixa de ser um aprendizado interessante para a gente. Vamos passar aqui rapidamente, então, para o futuro da Flixbus. Você falou Netflix, quase que eu falei Netflix. O futuro do negócio da Flixbus, onde é que vocês querem chegar? Hoje vocês estão em 14 estados, você me falou? 14 estados e o Distrito Federal. A ideia é pegar o Brasil inteiro, são uns 27, 26 estados. Eu acho que sim. Então, assim, o pessoal fala, você vai para o Acre, depois quer desconectar do resto. Vou. Se tiver a oportunidade no Intermunicipal do Acre para levar a nossa solução, eu vou para o Intermunicipal do Acre, vou para o Interestadual do Acre quando for viável. A gente vai fazer o que for preciso. Então, assim, você quer expandir para cidades menores? Vocês estão construindo uma rede das cidades maiores? Você quer ir para cidades menores? Quero. Hoje na Alemanha a gente atende, assim, um percentual muito relevante das cidades, são cidades com menos de 20 mil habitantes, 10 mil habitantes. Então, assim, a solução Flix, ela funciona para todas as gamas de cidade. Meu intuito no Brasil é estar presente em cada estado e no Distrito Federal. Está presente em cada cidade. Já pensou que sonho atingir, não comemorar 100 cidades, que nem eu estou comemorando com você, mas vai comemorar 1000 cidades no Brasil? Seria uma honra aí incrível. Hoje, 1000 cidades é basicamente o que o Interestadual atende. Claro, ele atende um pouco mais, mas longe dos 100% aí, que são 6 mil municípios no Brasil, eu acho. 5 mil e quase 6. E aí, conversando com você, que eu estou vendo que você é uma pessoa energizada, digamos assim, né? Que você dorme, não? Porque eu estou pensando aqui, você tem esse trabalho todo pela frente, que é de tocar a Flixbus, etc e tal, que eu imagino que deve tomar bastante do seu tempo no dia, e você ainda tem esse que é onde você ganha dinheiro mesmo, que é no negócio de DJ, né? Não, rapaz, esse negócio de DJ não dá dinheiro, não. Isso é uma paixão grande. Só pro Alok. O Alok ganha dinheiro pra caramba. Conheço o irmão dele, conheço a família dele. É um pessoal incrível, inclusive. Mas esse aí ganha dinheiro pra caramba. Aí, como executivo, eu não vou chegar no que ele ganha como DJ, não. Hoje a música só me faz gastar dinheiro, cara. Mas o que entra numa ponta... Que horas você faz isso? Olha, eu acordo todos os dias, 6, 7 horas da manhã. Trabalho na Flix até o final do dia, às vezes até mais um pouco. À noite eu tô cansado, vou lá e resolvo umas coisas. Vou ter reunião com a minha equipe de redes sociais de DJ. Ou então vou ter reunião com alguém de gravadora, porque eu tô tentando lançar uma música lá. Se eu tô cansado, ou então vou no estúdio fazer partes da música que são um pouco menos inspiração e um pouco mais transpiração, né? E aí, sábado de manhã é o dia legal pra tocar. Eu acho que o pessoal pensa engraçado. O cara virou DJ, o cara tá saindo direto na balada. Talvez até esteja pra tocar, mas tô aproveitando menos, muito menos que eu já aproveitei antes. Justamente porque no outro dia eu quero estar de pé, quero estar no estúdio, quero aproveitar meu dia. Ajuda também não estar casado nem com filhos, tá, Rodrigo? Com certeza, com certeza. Deixa eu te perguntar só mais uma coisinha pra gente terminar aqui. Em que essa coisa do DJ, da música, da arte, ajuda na carreira executiva? Cara, eu esperei muito tempo de fazer essa pergunta. Eu vou falar o que é diferente e o que é igual, tá? O que é diferente? Na arte, às vezes fazer 10 vezes o tempo necessário para executar uma tarefa, para sair de 99% para 100%, é o que faz o John Coltrane no jazz. É o que faz, enfim, o B.B. King no blues. É esses 10% a mais de ineficiência, 10 vezes a mais de tempo de ineficiência que levam à perfeição, à semi-perfeição, que fazem a música chegar na excelência. No negócio, não. É você fazer 10 coisas a 90%, a nota 9, no tempo de fazer uma nota 10. Essa diferença entre produtividade e excelência na arte é uma coisa muito diferente. Eu gosto muito de trazer essa reflexão quando eu falo de arte, falo de negócio. Quando eu vou falar de negócio agora, e aí semelhanças, né?
No mundo dos negócios, a gente nem sempre tem a resposta para as perguntas que a gente consegue. E às vezes tem até um quê de intuição. A gente tenta ter o máximo de dados possíveis, mas tem perguntas que a gente tem que responder rápido e tomar decisão sem todos os dados. E aí tem uma coisa quase que intuitiva. Isso me lembra de alguma forma, e eu não tenho explicação científica para isso, mas a intuição que eu tenho na hora de criar música. Isso é um negócio bem maluco e é até meio intangível para alguém de exatas, mas é uma sensação muito única que eu tenho. E isso é o que ajuda a solucionar problemas, é isso? No dia a dia? Eu acho que dados ajudam mais do que a intuição para resolver os problemas. Boas equipes, bem treinadas, bem remuneradas e que, obviamente, são bem reconhecidas, ajudam a resolver problemas. E ter um norte estratégico, saber onde você quer chegar, ajuda a resolver problemas também. Mas, de alguma forma, quando nada disso resolve, tem algum lugar de dentro que vem uma intuição que, por algum motivo, é parecido com a sensação que eu tenho quando eu estou dentro da arte. Perfeito. Edson, muitíssimo obrigado por essa conversa. Queria ter mais tempo, mas, infelizmente, já estão me avisando aqui que eu não tenho. Se quiser deixar um último recado aí, por favor, fique à vontade e obrigado novamente. Rodrigo, excelente. Eu nunca tinha tido a oportunidade de falar sobre arte e negócio na mesma conversa, então é uma conversa muito única. Obrigado aí a todo mundo que está vendo o Sala Antagonista. Obrigado a você pela oportunidade. Aliás, me disse, você falou que tem uma rede, você tem rede social, você tem um Instagram que é a sua carreira de DJ. Como é que chega lá? Ed Lopes Music. Você coloca Ed Lopes, Lopes com S Music. Tudo junto. Tudo junto. Perfeito. Mas o importante mesmo para deixar é que os canais da Flixbus são o app e o site, tá? Então baixa lá o app da Flixbus e vê também o site flixbus.com.br, que a gente tá doido para levar você viajando. Perfeito. Sucesso aí nessa empreitada. E vamos lá. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, meu amigo. Bom, para você que acompanhou a gente nesse episódio do Sala Antagonista com Edson Lopes, lembre-se, toda segunda-feira, às 20 horas, a gente tem um episódio novo do Sala Antagonista, sempre com um convidado tão interessante, às vezes não tanto, quanto o Edson Lopes, DJ, CEO da Flixbus, que ele falou que o nome era difícil, tá vendo? E que está tocando esse negócio que é uma gigante mundial aqui no Brasil também. Então, toda segunda-feira, 20 horas, um episódio novo do Sala Antagonista. A gente se vê. Até lá.